Olá, estudante da Bíblia, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui no Estudando a Bíblia. E hoje faremos o estudo do livro de Esdras. Sim, você que não acompanhou a introdução do livro de Esdras, aqui em cima você pode, antes de continuar neste vídeo, você pode clicar no vídeo acima, no link que está acima, e assistir a introdução do livro de Esdras, tá? Neste estudo faremos uma abordagem geral dos capítulos do 1 ao 3, e quero poder contribuir com você com tudo aquilo que tenho aprendido, tá? Bom, nós usamos para a leitura da Bíblia, eu uso essa Bíblia aqui, a leitura, a tradução é da NTLH, tá? Fique à vontade para você fazer de acordo com o que, você já está habituado, mas caso queira usar a mesma tradução, tá? A tradução é a NTLH, ok? Então vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso estudo do Estudando a Bíblia. Sejam todos bem-vindos, tá? Livros de Esdras, capítulos do 1 ao 3. Esse site que está na tela é justamente o nosso blog, onde nós postamos os nossos estudos, onde nós colocamos também algumas mensagens, né, alguns estudos relacionados à própria leitura da Bíblia. E sejam bem-vindos e bem-vindas a entrarem e também contribuírem com a nossa comunidade, ok? Vamos lá, capítulo 1, decreto de Ciro, tá? Antes de iniciarmos aqui, eu quero que você entenda que passaram 70 anos do cativeiro da Babilônia, tá? Lá em 2 Reis ou em 2 Crônicas, né? Capítulo 36 de Crônicas e 2 Reis 24, nós temos aí a deportação dos judeus, né? Do povo de Judá, de Jerusalém, para o exílio na Babilônia com Nabucodonosor, né? Nabucodonosor, ele entra na Babilônia, né? Ele entra em Judá, em Jerusalém, e acontecem 3 deportações para a Babilônia. Então, assim como os profetas, né, inclusive o profeta Jeremias profetizou que o povo ficaria ali até o neto de Nabucodonosor e depois voltariam, né, à sua terra natal, que é Jerusalém. Então, o Senhor Deus cumpriu a sua palavra através do profeta Jeremias, né, Jeremias capítulo 25, e agora o povo, os sionistas, né, estão voltando de volta à sua pátria, para Judá e Jerusalém. Então, no livro de Esdras nós teremos essa abordagem, né, do retorno dos sionistas, dos exilados para Jerusalém e Judá, e a construção do altar, do templo, e posteriormente no livro de Neemias a construção das muralhas, tá? Então, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, tá em 539 a.C., entre março e abril, né, o mês dos judeus, que é o Nissan, né, cumpriu-se o que o Senhor Deus havia dito através do profeta Jeremias. Tá? Jeremias capítulo 25, versículos do 11 ao 12. Tá? Deixa eu mudar aqui, que eu acabei... Pronto, agora sim, agora ficou melhor. Que aí fica a tela prontinha para vocês lerem. Tá? Então o povo judeu ficou em cativeiro durante 70 anos na Babilônia. Foi quando Ciro, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia. E o Senhor Deus tocou no coração de Ciro. E este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino e por escrito, tá? E também por meio da leitura oral, este decreto. Eu farei essa leitura aqui na Bíblia, mas nos próximos estudos você fará um pause no vídeo, tá? E você fará na sua própria Bíblia e ao terminar a sua leitura você retoma aqui o vídeo para darmos continuidade, tá? Então a leitura agora, Esdras capítulo 1, versículos do 2 ao 4, tá? Então diz assim, ó: Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Versículo 4. Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda, a fim de voltarem para a sua terra. Devem-lhes dar prata e ouro, mantimentos e gado, e também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. Então, Ciro ele dá um decreto onde ele promulga aos exilados que estavam ali na Babilônia, né? Vale lembrar que os medas, os persas e agora com Ciro, eles tomam a Babilônia, né? Tomam o neto de Nabucodonosor. E nós estudaremos esse livro, o livro de Daniel vai nos dar mais informações sobre isso também. E agora Ciro, ele dá o decreto para quê? Para que o povo exilado volte a Judá e Jerusalém.
tá? Então ele faz um decreto tanto oral quanto por escrito, e esse por escrito vai ser muito importante também a partir do capítulo 4, né? Algo que deixou formalizado esse retorno e essa autorização do povo persa, né? Dos reis persas, para que o povo pudesse voltar, tá? Vale lembrar que Isaías, ele faz uma profecia pelo menos 150 anos antes de Ciro nascer. Exatamente, você pode ver na sua Bíblia depois, em Isaías 44, do versículo 24 ao 28, e também Isaías 45, do 1 ao 8. Isaías profetiza o próprio Ciro, inclusive o próprio nome dele, e Isaías fala que é o ungido do Senhor. Tá? Então, essa profecia de Isaías se cumpriu literalmente na vida do povo judeu, e assim como também em Jeremias, o Senhor Deus está repatriando novamente a Terra Santa. Tá bom? Vamos continuar aqui então, seguindo o nosso estudo, o retorno dos sionistas. Por que sionistas? Essa é uma palavra muito interessante, porque o sionista é aquele que busca a pátria, aquele que busca a sua terra natal, né? E o povo estava em busca dessa terra natal, estava em busca de retomar, né, a sua cidade, Jerusalém, Judá, e repovoar novamente Judá e Jerusalém. Tá? Então, os chefes das famílias das tribos de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas e todas as outras pessoas que haviam sido animadas por Deus, se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. Tá? Todos os vizinhos ajudaram, dando-lhe prata, ouro, mantimentos, gado e objetos de valor para apresentarem no templo. Tá? Ciro entregou aos judeus todas as tigelas e taças de prata e ouro que Nabucodonosor havia tirado do templo do Senhor em Jerusalém. Quem retirou foi Nebuzaradã, né, um oficial de Nabucodonosor, na terceira quando o Judá e Jerusalém, ali em 2 Reis, né, na terceira leva do povo que foi enviado para a Babilônia, Nebuzaradã ele entra, bota fogo no templo, bota fogo na cidade, leva também os objetos de ouro para a Babilônia. E agora Ciro está dando-lhes novamente tudo aquilo que Salomão, né, na época do primeiro templo, Salomão, ele construiu, né, ele mandou fazer aquelas tigelas, bacias, né, tinha muito material de ouro ali, inclusive materiais pesados em ouro. Tá? Uma informação importante também é que essa informação que nós temos aqui, que em Zorobabel, Neemias, não Neemias do livro, tá? É outro Neemias, é a segunda leva do povo exilado para Jerusalém. A primeira foi com Sesbazar. Né? Sesbazar, ele foi o primeiro a retornar ali a Jerusalém, inclusive pelo decreto do próprio Ciro, e aí na segunda leva do pessoal de volta para Judá e Jerusalém, vem com Zorobabel. Ok? Os 70 anos de cativeiro começaram a contar quando Nabucodonosor, da Babilônia, marchou contra Joaquim de Judá no ano de 609 a.C. Tá? Está lá em 2 Reis. Até então, o rei Joaquim ficou pagando tributos ao rei caldeu, né, o rei babilônico, né, Nabucodonosor, por 3 anos. E então se rebelou. Foi então que foram tomados e deportados para a Babilônia em 3 fases. Me fugiu essa palavra aqui, em 3 fases, né? Então o rei persa conquistou a Babilônia em 539 a.C. Está lá em 2 Reis 24, ok? Curiosidades na tela para vocês. Os reis da Pérsia foram, em geral, muito liberais para com os cultos, né, dos templos conquistados. Né? Eles restauravam esses templos, sustentavam esses templos com o seu apoio, mantendo o seu controle, mantendo o controle persa. Tá? Então a política persa religiosa com relação ao judaísmo inspirou-se nos mesmos princípios. Tá? Eu digo no sentido da religião persa com a religião judaica. Tá? Yahvé, que é o nome de Deus, né, sempre designado como Deus do céu, nos atos oficiais, podia ser igualado ao Deus Supremo, né, que os persas e os grandes reis reconheciam como Ahura Mazda. Se você quiser saber um pouco mais sobre a religião persa, busca aí mais informações. Posteriormente eu colocarei informações do que tenho aprendido em relação a Ahura Mazda, a própria religião monoteísta também, dos próprios persas, assim como a religião monoteísta do judaísmo, né, dos judeus. Tá? Bom,
Vamos continuar aqui agora, o capítulo 2, tá? Capítulo 2 na sua tela, os que voltaram da Babilônia. Essa imagem, tá? Ela é bem ilustrativa, mas mostra a entrada ali da Babilônia, né? A grande Babilônia, né? As paredes todas com imagens de animais, né? Então, coloquei para ilustrar, para que a gente possa ter um vislumbre assim sobre do que nós estamos aqui tratando, tá? Então, os que voltaram da Babilônia eram 12, tá? Os números da casa de Israel. Como eu comentei anteriormente, a primeira vinda dos judeus da Babilônia para Judá e Jerusalém foi com Sesbazar, né? Rei Ciro concedeu a Sesbazar também dinheiro, fez uma contribuição também com Sesbazar e ele fez a primeira vinda. Então agora nós temos a segunda vinda com os 12, que são o número da casa de Israel, tá? Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor, na Babilônia, tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá, tá? Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Os líderes que guiavam o povo da Babilônia para Judá e Jerusalém eram 12. O número de Israel. Então eram eles, olha, até coloquei grifado na tela: Zorobabel, Josué, Neemias. Esse Neemias não é um Neemias do próprio livro Neemias, tá? Sereias, Relaías, Mordecai, Bilzam, Mispar, Reum e Baaná. Esses nomes podem ter alguma transliteração em algumas traduções, tá? Então essa tradução que eu estou trazendo é da NTLH, então pode ser que os nomes possam ter alguma transliteração, ok? O total dos israelitas que voltaram foram de 42.360, mais 7.337 escravos, tá? E escravas. Houve casos em que alguns que se diziam ser sacerdotes não puderam confirmar a sua genealogia, né? E muitos não foram aceitos como sacerdotes. Lembrando que o sacerdócio, ele vinha da genealogia, né, da descendência lá do livro de Êxodo, ou seja, eram descendentes da tribo de Levi, tá? Então ele tinha que ser levita, tá? E para ser sumo sacerdote, ele tinha que ser da descendência de Arão, ok? Então, para ser sacerdote e prestar o seu apoio, o seu serviço nos cultos, todo o processo que era feito no templo, ou até mesmo no tempo do Êxodo, né, na arca, onde o tabernáculo, né, todo esse trabalho, todo o ritual que era feito, eram feito por pessoas especializadas que eram da tribo de Levi, ok? Então, muitos não foram aceitos ali como sacerdotes porque não tinham a genealogia dessas pessoas para confirmar se eles faziam parte ou não da tribo de Levi, ok? E aqui um fato interessante, inclusive eu vou dar mais detalhes para vocês, eu não vou aprofundar tanto, mas a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, tá? Então foram usados inclusive o Urim e o Tumim para decidir essa questão. Você sabe o que é o Urim e o Tumim? Bom, lá no livro de Êxodo nós temos uma informação mais completa sobre o Urim e o Tumim, tudo que Moisés, através do Senhor Deus, ele trouxe ali, né, para a casa de Israel, tudo que foi construído, né, pelos artesãos, as pedras preciosas. Moisés ele detalha muito no livro de Êxodo. Você pode procurar o que era o Urim e o Tumim. E eu vou colocar na tela aqui, ó, uma ilustração, tá? Eram pedras que traziam sortes divinas. Então, ou seja, através dessas pedras aqui, ó, o Urim e o Tumim, inclusive aqui no peitoral do sacerdote, né, do sumo sacerdote, essas pedras elas brilhavam. Ou seja, até então, para que agora quando o povo ele retoma para Jerusalém, retoma para Judá, né? Não havia instituído o sacerdócio, então havia a necessidade de descobrir quem eram os levitas, os sacerdotes, né, e o sumo sacerdote,
Então foram usados o Urim e o Tumim para descobrir, porque não tinham na árvore genealógica os antepassados dessas pessoas que se diziam ser sacerdotes. Então foi usado o Urim e o Tumim, ok? Então eram pedras que brilhavam e o Senhor Deus falava através dessas pedras que acendiam, ok? Podemos ter mais informações no livro de Samuel, exatamente no livro de Samuel, com Saul também, ok? Aqui na tela, sumo sacerdote. O sumo sacerdócio ainda não havia sido estabelecido em sua função, por isso eles usaram o Urim e o Tumim. Neste momento da escolha de Josué como sacerdote, aconteceu algo surpreendente. Sim, Zacarias, tá? O profeta, no livro de Zacarias, ele teve uma visão e o Senhor Deus sobre a escolha do sacerdócio do novo templo. Tá? Então, o primeiro templo destruído, o povo vai para o exílio na Babilônia. Eles retomam, então começam-se do zero novamente. É o Senhor Deus quem coloca as pessoas ali, mas ele já tinha plantado a raiz, o quê? Lá no Êxodo, com Moisés. Então toda a lei, toda a Torá devia ser posta em prática, inclusive na hora da escolha do sacerdócio, obviamente. Tá? Então aqui no livro de Esdras nós temos essas informações e eu vou colocar na tela para vocês essa leitura de Zacarias, que ela é muito importante. No livro de Esdras nós não temos essas informações, mas aqui no Estudando a Bíblia você consegue ter uma visualização um pouco mais ampla daquilo que estava acontecendo por uma visão de um outro livro, de outros olhos, através do profeta. Então vou colocar na tela aqui a leitura, eu vou fazer com vocês a leitura de Zacarias capítulo 3, tá? Então vejam só. Em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué, sim, o próprio Josué, que estava de pé em frente do anjo do Senhor. O acusador, né, o hebraico de Satanás, né, o acusador, estava à direita de Josué. Pronto para quê? Para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás que o Deus o condene, Satanás. Que o Senhor que escolheu Jerusalém o condene. Este homem é como um tição tirado do fogo. Então um tição tirado do fogo é como se fosse um carvão tirado, pegando fogo ainda. Tá? Josué, versículo 3, vestido com roupas sujas, continuava de pé em frente do anjo. Essas roupas sujas simbolizam um pecado, porque Satanás está apontando, dizendo que ele é um pecador, que ele está pecando, que ele não deve ser instituído como sacerdote, porque ele é pecador. Mas vejam só, quando o anjo diz que o Senhor o condene, não o próprio anjo, ele diz o Senhor o condene. E é interessante nós vemos que na própria leitura do profeta, ele nos traz essas informações muito importantes para a nossa vida, né? O inimigo, ele nos acusa, mas é o Senhor Deus quem nos purifica através do teu Filho Jesus. Tá? Então, continuamos aqui, versículo 4. Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué e depois lhe disse: assim eu tiro os seus pecados e agora vou vesti-lo com roupas de festa. Em seguida, o anjo mandou que os seus ajudantes de Josué um turbante que havia sido purificado. Eles puseram um turbante na cabeça dele e o vestiram com roupas de festa. E o anjo do Senhor continuava ali de pé. Vejam só, aqui no versículo 4, né? E o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué e depois disse: assim eu tiro os seus pecados e agora vou vesti-lo com roupas de festas. É o Senhor Deus quem faz isso. Pois o inimigo ele estava ali acusando Josué, dizendo que ele era pecado, que era impróprio para fazer designar a sua função ali no sacerdócio. Tá? Versículo 6. E ele disse a Josué: o Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte: se você obedecer às minhas leis e cumprir os seus deveres, conforme eu ordeno, quem? O Senhor Deus, você será o administrador do templo, cuidará do santuário e de todos os outros edifícios, e como esses anjos que estão aqui, você terá o mesmo direito de estar na minha presença. Olha só. Como é maravilhoso estarmos na presença de Deus. E isso foi o que o anjo disse, né? Se Josué cumprir tudo fielmente aquilo que o Senhor diz, que está na tua palavra, ele teria o mesmo direito que os próprios anjos que estão ali à direita dele. Tá? Portanto, versículo 8, escute, grande sacerdote Josué, e escutem também os sacerdotes que estão com você. Vocês todos são um sinal de que eu vou enviar ao meu povo, o meu servo,
que se chama ramo novo. Guardem essas palavras, ramo novo. Continuando aqui, coloquei em frente de Josué uma pedra que tinha 7 lados. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, vou gravar nela um nome e num só dia vou tirar o pecado desse país. Lembra do ramo novo? Guardem aí. Versículo 10. Naquele dia, cada um de vocês poderá convidar os vizinhos para que venham e fiquem à vontade debaixo das parreiras e das figueiras. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Ou seja, o Senhor Deus está fazendo uma promessa. Que Ele enviará o ramo novo, o seu filho, o seu próprio filho, e que num único dia tiraria o pecado do país, assim como Jesus Cristo fez por nós, quando morreu e ao terceiro dia ressuscitou, levando-se todos os nossos pecados, aonde o véu do templo foi rasgado, e agora nós temos o que? A comunicação com o Senhor Deus através do seu próprio Filho. Tá? Então, essa leitura de Zacarias nos traz uma visão um pouco mais ampla daquilo que estava acontecendo naquele momento. Desde o momento que foi usado o Urim e o Tumim, desde o momento que o próprio Senhor fala através do profeta de que Josué seria designado ali sacerdote e faria todo o trabalho, mas ele deveria guardar a lei, deveria guardar os seus ensinos dentro do seu coração, e não somente guardar, mas praticar. Tá? Não adianta guardar, nós temos que praticar, temos que compartilhar, assim como eu estou fazendo aqui com vocês. Bora lá? Vamos para o capítulo 3. O altar e os sacrifícios. Tá? Então, passaram-se 7 meses e os israelitas já estavam morando em suas cidades. Todo o povo se reuniu em Jerusalém. Então o sacerdote Josué, Zorobabel, o governador, junto com seus companheiros, os outros sacerdotes, construíram o altar de Deus de Israel para oferecer sobre ele os sacrifícios que manda a lei de Moisés. Então, eles estão construindo o altar, não é o templo, é o altar para se fazer as libações, todo o ritual que eram feitos desde o primeiro templo, ou no tabernáculo, no tabernáculo móvel. Então eles construíram um altar para fazerem-se ali todo o ritual que eram feito, como designava a própria lei de Moisés, tudo claro, era uma sombra daquilo que viria no futuro. Leia o livro de Hebreus, você vai entender melhor sobre isso. Tá? Então, ali eles construíram o altar, onde era o mesmo local onde estava o primeiro templo, o templo que Salomão edificou. Ok? Vamos continuar aqui então. Mesmo tendo medo da gente daquela região, quem os judeus tinham medo da gente daquela região, né? Quem estavam ali ao lado, vizinho, eram os amonitas, moabitas, os próprios samaritanos. Tá? Então, mesmo tendo medo da gente daquela região, eles construíram de novo o altar no lugar onde ele estava antes. E sobre este altar começaram a oferecer sacrifícios todas as manhãs e todas as tardes. Além disso, olha que interessante, está até grifado, comemoraram as festas das barracas, de acordo com a lei de Moisés. É interessante quando nós temos na leitura da Bíblia, na sequência de um acontecimento, onde o povo estava muito feliz. Eles tinham acabado de sair do exílio, eles retornaram à sua pátria, e eles se estabeleceram ali. Tem um decreto do próprio rei, ordenando que eles construíssem de novo a cidade. E agora o que eles fazem? Constroem o altar para oferecerem os seus sacrifícios. E agora nós temos na sequência o que? A comemoração de uma festa. Observe nas suas próximas leituras, tá? Não pare por aqui, continue estudando. Toda vez que você vê uma comemoração de uma festa, significa que poucos capítulos, versículos antes dessa festa, eles fizeram algo maravilhoso, uma felicidade imensa, que as festas resumem toda essa felicidade. Então eles comemoraram a festa das barracas, tá? Ou tabernáculos, tá? Para você ter mais informações sobre essas festas, nós temos Êxodo 23, guarde aí, Levítico 23, nós temos também Números 29, ou seja, para comemorar as peregrinações pelo deserto, todos os homens hebreus, eles ficavam em tendas ou cabanas, tá? Durante a semana. Eram observados cerimônias, eram também observados e oferecidos sacrifícios, e este festival também marcava o fim da colheita, ok? Continuando. Começam a reconstrução do templo, tá? Aqui eles só dão um início, só o start da reconstrução do templo, ok? O povo deu dinheiro para pagar os trabalhadores encarregados da obra
e estes trabalhadores foram importados do Líbano. Junto deles foram trazidos todos os materiais necessários. Tá? E assim, no ano seguinte ao da sua volta, no segundo mês, os israelitas começaram a construir de novo o templo de Deus, que fica em Jerusalém. Tá? Zorobabel, junto com os outros sacerdotes, levitas e todo o povo, pegaram firme no trabalho. Ok? Como está descrito aqui na tela, ó, leia Esdras capítulo 3, versículos do 10 ao 13. Tá? Dá um pause no vídeo e faça a leitura na sua Bíblia, Esdras 3, capítulo 3, versículos do 10 ao 13. Tá? Lembrando que isso aqui é um estudo bíblico, ok? Então você precisa pegar a sua Bíblia, você precisa ler sua Bíblia e você precisa estar conectado nesse estudo, ok? Bom, presumo que você já tenha lido, vamos dar continuidade àquilo que você acabou de ler, tá? Então aqui o templo ainda não estava pronto, tá? Ele haveria de passar, né, alguns anos parado, infelizmente, tá? Devido à embargação do governo persa, tá? Liderada pelos opositores, né? Os samaritanos, os amonitas. Isso é assunto também para os nossos próximos estudos, né? Da própria leitura do livro de Esdras, tá? Seguindo aqui, a reconstrução do templo. O templo, esteticamente, era bem diferente do primeiro da época de Salomão. Tá? Inclusive, muitas pessoas que viram o primeiro templo agora choram por ver o segundo a ser construído. Em contrapartida, a nova geração estava muito empolgada, pois estavam prestes a ver um templo para adorar o Senhor Deus. Vejam só como situações opostas estavam acontecendo no mesmo momento. Então os mais velhos choravam e os mais novos estavam felizes. E a própria Escritura diz que os gritos, tanto de felicidade quanto de tristeza, podiam se ouvir de longe. Ou seja, os mais velhos haviam visto o primeiro templo de Salomão. Né? Então era um templo magnífico, algo fora da sua época, algo estrondoso, enorme. E agora eles veem um segundo templo sendo construído, mas muito inferior comparado ao primeiro. Mas vejam que interessante. Os mais velhos, eles se apoiavam talvez pela estrutura da edificação, né? Pela majestade, pela construção majestosa, melhor dizendo. E os mais velhos, mesmo tendo aquela simplicidade, estavam felizes, porque eles estavam vendo com os seus próprios olhos uma construção. Até então essa geração estava na Babilônia, e agora eles vêm e ficam felizes por ver aquele templo construído. Tá? Então há uma divergência entre as gerações, né? E a geração mais velha é um pouco triste por ver, mas nós sabemos que nós somos o templo santo do Espírito de Deus, né? E hoje ele habita nas nossas vidas, né? Então não precisamos ser grandes para que o nosso Deus habite em nós. Sejamos humildes, né? E que possamos ter em nossa vida a habitação do Espírito Santo do Senhor. Tá? Então, trazendo aqui a questão do estudo de Esdras, nós temos duas gerações ali com sentimentos opostos. Tá? Bom, nós concluímos o nosso estudo. Eu espero que você tenha aprendido, que tenha te ajudado, né, na compreensão, que tenha te ajudado aí e trazendo uma luz na sua interpretação. E tá aqui os dados, eu tenho aqui os meus contatos, está na tela. Mande um e-mail para mim, responderei com carinho. Entra também no nosso blog, faça parte da nossa comunidade, estude a Bíblia com a gente e faça isso um hábito na sua vida. Que Deus abençoe, e para que você possa ter os nossos próximos vídeos, né, a continuação do estudo de Esdras, inscreva-se no canal. Clique também no sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos, tá? Clique no sininho, se inscreva no canal e vem com a gente. Um abraço!